Alô, alô, alô. Próxima oradora, vereadora Marinor Brito, deputada eleita. Bom dia a todas e a todos. Eu queria, na pessoa do deputado Júnior Ferrari, cumprimentar todas as autoridades, pedir licença para não me prender nos protocolos, na formalidade, para poder entrar no mérito do debate, que é o que me fez vir até aqui. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que o Pará está cansado. O Pará está cansado de ter os seus recursos naturais explorados pelo capital, cansado. E ficar para nós aqui os problemas ambientais graves, seja na mineração, seja nos recursos hídricos, como nós já sofremos em Tucuruí, em Belo Monte, a minha região do oeste do Pará, com uma previsão de quase 14 novas hidrelétricas se avizinhando, e o desenvolvimento nesse estado estagnado do ponto de vista do investimento público e das possibilidades de gerar emprego, renda e distribuição dessa renda com a população. Nós estamos cansados de realizar audiências públicas. Está aqui Fernando Carneiro, está aqui Lulu das Comunidades, está aqui Toré, está aqui Igor, vereadores que junto comigo na Câmara Municipal de Belém, realizamos inúmeras audiências públicas em sessão especial para discutir os problemas que só se agravam em relação aos serviços da Rede Selpa. É verdade, nós temos uma dependência política do modelo energético do âmbito nacional. E se virem os deputados federais, os senadores, que pouco fizeram. Eu estive com Edmilson Rodrigues na ANEEL há uns 2 anos atrás, fazendo briga. E como foi dito aqui, uma andorinha só não faz verão. Eu espero que essa bancada que se junta agora, federal, eu espero que os senadores levantem, me desculpe a expressão, a bunda da cadeira e façam o seu papel de defender os interesses do Estado do Pará. Independente de quem está comandando a Selpa, seja o modelo que nós defendemos, inclusive na campanha eleitoral, de reestatização, seja o modelo privado, tem regras a cumprir. E essas regras vêm sendo descumpridas dioturnamente, humilhando a população do Estado do Pará. Aqui tem inúmeras representações feitas ao Ministério Público do Estado, ao Ministério Público Federal. Cadê esses órgãos aqui nessa mesa? Foram convidados, mas estão atrelados aos interesses do capital e não querem exercer o seu papel de fiscalização e de cobrança do direito do povo. O que justifica, dentro de um órgão como o PROCON, que é a porta de entrada do consumidor, é o único lugar que o consumidor pode buscar para defender os seus interesses, ter lá dentro plantado um anteparo, parece a couraça de aço do Bate-Fino, para atender a população. Lá dentro tem a selva plantada dentro do PROCON. Tem a selva plantada dentro da Defensoria, deputado. Campeã de reclamação no Brasil. Olha, Mauro, você já esteve em várias audiências. Eu espero que o relatório do deputado Ayrton responda às minhas inquietações e da população, para a gente tomar as providências que o Ministério Público não vem tomando. Seja no âmbito do judiciário, seja no âmbito da política. E vocês que estão aqui hoje, começam
uma reação que há muito tempo o povo precisava ter. Do contrário, nós não chegaríamos a essa situação. É preciso apurar tudo. É preciso parar com essa balela de que a nossa tarifa é alta porque tem muito gato, como foi dito muitas vezes em audiências. Cadê as tarifas sociais? Porque o povo pobre não tem direito a ter isenção de energia. Porque as pessoas que não têm renda ou que são de baixa renda não podem ser respeitados no seu direito, porque estão privados dos seus direitos e é o Estado que priva-os. Queria aqui dizer, não sou a única. Tem muita gente preocupada com isso. Mas está chegando aqui na LEPA, a partir do dia 1º de fevereiro, uma deputada que vai ajudar vocês, se vocês tiverem força e determinação, a botar os trilhos, o carro nos trilhos. Do contrário, nós vamos viver a mais alta falência social, econômica que esse Estado já viveu. E o governador do Estado não vai poder ficar isento. Ele fez campanha criticando os tucanos que foram responsáveis pela privatização das centrais elétricas do Pará e vão ter que responder à altura. Vai ter que usar as suas relações pessoais lá no Congresso Nacional para dizer: o Pará não vai continuar sendo cozinha do Brasil. Nós queremos ser sala e porta de entrada. É defender os interesses do povo. Fora todos que estão... Teremos agora o próximo orador, o deputado estadual eleito Fábio Freitas. Enquanto o deputado eleito Fábio Freitas está se preparando para falar, é só para registrar que foram convidados os Ministérios Públicos, o Tribunal de Justiça do Estado e a ANEEL. A culpa não é nossa, são eles que não tiveram a cordialidade de participar do debate. Com a palavra, deputado. Bom dia a todos participantes, bom dia à mesa, a quem eu já cumprimentei. Quero aqui agradecer ao deputado Júnior Ferrari. Quando o senhor pediu a sessão, nosso amigo Aurélio, de antemão, já nos avisou, já parabenizei pelas redes e já montamos aqui, chamando a população, né? Então, está de parabéns a sua pessoa e, como foi dito aqui, cumprimento a todos em nome das pessoas que estou representando aqui. Sei que muitos foram inscritos para falar, mas eu tenho a certeza que praticamente tudo que eu vou falar aqui é o anseios da população paraense. Pessoal de Santarém, de Marabá, Paruapebas, Altamira, pessoal de Belém. E eu não estou aqui na posição de deputado, porque eu só serei deputado a partir do dia 1º de janeiro. Mas sim também como um consumidor, aonde fizemos este movimento, que é o movimento Amigos do Pará, aonde tem lideranças de vários municípios. E eu gostaria de falar aqui que o problema é como foi todo mundo aqui falou. O problema vai desde a CELPA, como vai da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Quando o Vavá fala aqui, gente, que ele já foi lá, realmente, ele já foi lá. Mas qual é o maior problema que queremos aqui entender agora, hoje,
que dá para ter uma resposta já a essa pergunta. Então, Celso, através do Dr. Mauro, Dr. Bressan, gostaria que vocês tenham essa folha aqui. Eu tenho certeza que os números que eu falarei aqui dessa folha, todo mundo tem essa folha, não tem? Então tá bom. Todo mundo tem essa folha. O item 1, o item 2, o item 9, o item 10 e as duas linhas últimas da folha, eu creio que já dá para os senhores fazerem de imediato. Não é nada incomum. Eu vi que um colega aqui falou sobre cortar a energia aos finais de semana. Não precisa fazer lei. É só vocês baixarem uma portaria, que é o item 1, e seguir a risca. É só vocês baixarem, façam suas mídias pelas redes de comunicação, para que chegue até nós que representamos o povo e seja colocado nos grupos do Facebook, WhatsApp e assim por diante. Esse é o item 1. Vocês podem ver aí que está falando sobre isso. Baixaram portaria e avisar a terceirizada. Fazendo isso, impossível cortar sua energia na sexta-feira ou no final de semana, sábado e domingo. Item 2. Cobrança por média aritmética. O que quer dizer isso? Vocês sabem. Agosto 300, setembro 300, outubro 300. Aí quando chega em novembro, 500, 600, 800, 1.000, 1.400. Está errado. Porque tem gente que está pagando há 1 ano e há 2 anos isso. E vocês já devem ter visto aí nos grupos de WhatsApp, fazendo a leitura em um local no meio da rua. Eu já vi. Quem já viu? Será que está todo mundo errado aqui? A leitura sem ser na porta da sua casa. A leitura lá na esquina e fazendo um monte de boletos de pagamento. Não é? Vamos ler o item 9. Esclarecimento sobre as normas internas da rede CELPA, tais como prazo para corte de energia, negociação de débitos, imposição para assinar multa, coação de corte de energia ou de força policial, cálculo das multas, das perdas e o detalhamento de verdade. Faça um fórum no seu site de perguntas e respostas. A população vai lá e vai ver se está certo, se está errado, porque essa informação tem que chegar até a população. O item 10, de quem é a responsabilidade das unidades consumidoras que são instaladas do lado de fora da casa? Como haja vista aí, se encontra afixada através do novo padrão fora da casa, uma vez que não fecham como antes. Antigamente era fechado até no cadeado, hoje é no plástico. É verdade ou não é? Então, tá aí, sendo que qualquer indivíduo pode danificar ou transgredir. De quem é a culpa? Geralmente a culpa é vocês, população. Mas a culpa de quem é? Então, eu creio que o item 1, 2, o 9 e o 10 dá para fazer de imediato. E as duas linhas finais que fala: a CELPA tem que capacitar seus funcionários para atender os seus clientes com qualidade, melhorar os locais de acesso, melhorar o 0800 e também o aplicativo de internet, porque eu estou falando como consumidor, quero fazer a minha segunda via para pagar o boleto, nem eu consigo. E isso pode parecer besteira. Sou formado, 2 cursos técnicos, 5 cursos da Fundação Getúlio Vargas. Se eu encontro dificuldade, e a pessoa que está lá sem escolaridade, lá no interior, lá no Ribeirinho, sem acesso ainda? Eu acho injusto, prefeito, o Leão passar em cima e embaixo não ter. Eu, Vavá, fomos em Santana do Araguaia, gerador. Aí vai em Almerim, gerador. Vai em Porto de Mós, gerador. Em pleno século 21? Estranho, né? Isso é um absurdo. E para finalizar aqui, tem aqui os outros itens, que tem a ver com o Estado,
tem a ver com Brasília, tem que a ver com a população paraense. Eu gostaria que vocês lessem com calma e vocês compartilhassem realmente nas suas redes sociais com força até se dar resultado disso, até se realmente conseguir chegar até esse objetivo. É a última pergunta que eu vou fazer. Quem faz economia de energia? Levanta a mão. Sua energia veio menos ou veio mais? Para que economizar então, se vai vir mais? E o impacto ambiental? Porque o que as pessoas estão falando para mim? Eu saio de casa cedo para trabalhar, volto 19 horas, só tem a geladeira e o ventilador, porque o ar-condicionado é luxo. Então, para que fazer economia? É melhor deixar 24 horas o ar-condicionado ligado. Finalizo. Como que pode, né? O nosso Pará, como foi falado aqui através do prefeito e de outras pessoas também. Recebo R$ 954, vinha 400, minha conta vem 1.500. Como que eu vou pagar, sendo que o povo paraense está vivendo com uma média de R$ 406? Essa é a capa. Não é porque é o Diário do Pará ligado à família do Helder. É a realidade. Eu andei pelos 4 cantos do estado do Pará. E como a deputada Marinô falou, tem meu apoio, deputada, aqui nessa Casa de Leis, porque nós estaremos em defesa do povo paraense, em defesa do consumidor, deputados federais Júnior Ferrari, meu amigo parceiro Vavá Martins, prefeitos, conte comigo, porque estaremos aqui em luta por cada um de vocês. Obrigado. Para continuar o nosso trabalho, como tem muitos vereadores, lideranças que desejam falar, já todos da mesa já falaram e todos têm o direito de falar, vamos só tentar focar que todos possam usar da palavra, para que todos possam também usar 3 minutos para cada um. Com a palavra, Denise. Próximo orador, vereador Toré Lima, da Câmara Municipal de Belém. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Júnior Ferrari, autor da realização dessa sessão. Cumprimentar os deputados aqui, em nome do deputado Fábio Freitas, presidente do meu partido, o PRB. Cumprimentar as demais autoridades e o deputado federal Vavá Martins. Mas, para sermos práticos, dividir aqui meu tempo em 2 situações. Primeiro, dirigir ao representante da Rede Celpa, porque o que a gente vê na realidade, na prática. Em 2017, nós fizemos uma sessão especial na Câmara Municipal, inclusive dizer que tem os vereadores aqui, que acabamos de aprovar um requerimento, uma comissão parlamentar, que vai estar, mais uma vez, tentando fazer o movimento frente à Rede Celpa. No passado, fizemos uma audiência pública, onde a Celpa não se fez presente, onde teve aquele caso, porque o povo está tão revoltado que está até brigando com o próprio trabalhador. Ano passado nós tivemos aquele caso daquele servidor que foi cortar a energia de um morador e ele se revoltou e acabou praticando a violência, né, puxando arma. E naquele momento a gente já fez a intervenção e tentou, junto à Celpa, conseguir resolver alguns problemas, tais quais eu vou anunciar agora. Primeiro, a Rede Celpa, quando bate na casa do consumidor, ela alega que vai alterar, que vai fazer uma troca de registro e faz com que o consumidor assine um documento daquela troca. Na realidade, ele está assumindo uma confissão de dívida, que ele, na maioria das vezes, não tem. E com um salário mínimo de R$ 954, ele tem que pagar uma dívida que ele não contraiu em tese, a Celpa tem que provar que ele contraiu, e tem que pagar R$ 600, R$ 700 por mês de parcelamento. E esse é o nosso primeiro questionamento. Nós queremos que toda dívida que em tese
o consumidor tenha, não seja atrelado na fatura do consumo, porque ele não pode pagar o consumo mais aquela suposta dívida, até que fique provado que ele realmente roubou energia. E infelizmente o Ministério Público é omisso, é conivente com essa bandalheira da Rede Cel, porque sequer se faz presente aqui, como não foi na Câmara Municipal também. O Ministério Público é conivente. Eu ia fazer essa pergunta ao deputado Júnior Ferrari, se haviam sido convidados, que deveria também estar aqui, deputado. Não sei se foi convidado, o Inmetro Pará, porque vários aparelhos vão para o Inmetro para fazer o registro, para fazer a avaliação, se estão ou não roubando. Quem que está roubando energia? É o consumidor ou é a CELPA? E cadê o Inmetro que faz a avaliação dos registros? Esse é um ponto importante. A outra situação, que a gente já falou aqui da questão do consumo, e já foi tratado aqui, é do corte. Nós temos lei municipal, mas o deputado Fábio Freitas já disse, nem precisaria de lei. É uma vergonha a Rede Cel para cortar a energia nos finais de semana, véspera de feriado, de propósito, para que o consumidor pague taxa de emergência. Porque para religar de imediato, paga uma taxa maior. Aí você tem que pagar R$60, salvo engano, isso varia em alguns municípios, paga uma taxa maior para religar. Eles já fazem isso de propósito, não vão cumprir lei. Nesse 1 minuto que me resta, falar diretamente, inclusive, aos deputados eleitos aqui. Mais uma vez, falou o presidente, o deputado federal Vavá, mas tem outros deputados federais, como Júnior Ferrari e outros aqui. Essa briga da tarifa tem que ser uma briga para gerar efeito. Tem estudos, tem teóricos aqui, por exemplo, Jarbas Vasconcelos, que tem algumas publicações. Para vocês terem uma ideia, existe uma aberração. Primeiro que o consumidor é bitributado. 25%, na realidade não são 25%, são 33% que a gente paga de ICMS nesse estado. E ainda há pouco um deputado falou aqui que isso não é coisa da Assembleia, é coisa da Assembleia sim, junto com o governador. Como são coisas das câmaras. Nós representamos o povo e temos que brigar por ele. Na questão do governo federal, da ANEEL, que é esse outro absurdo que tem que acabar, os royalties do petróleo custam, recentemente, estados como o Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, receberam 10 bilhões de royalties do petróleo. 10 bilhões! Enquanto o Pará recebeu 63 milhões pelos royalties da hidrelétrica de Tucuruí e Belo Monte. Eles recebem, deputados, recebem 166 vezes mais em royalties do que o Pará. E é isso que gera uma tarifa alta. Temos que diminuir a tarifa, temos que acabar com essa sacanagem que é essa questão dos royalties do petróleo. E são vocês, deputados, junto com esse movimento aqui, que vai dar um basta nessa questão tarifária. Eu espero que saia daqui desta casa um documento, principalmente acusando o Ministério Público de conivente com essa sacanagem, que é essa prestação de serviço ruim que a Rede Celpa faz com todos nós. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Lulu das Comunidades da Câmara Municipal de Belém. Primeiramente, quero aqui parabenizar o presidente dessa sessão, senhor deputado Júnior Ferrari, e os nossos caros colegas deputados. E, primeiramente, agradecer aqui as lideranças comunitárias e o povo. Quero dizer que eu moro numa periferia, moro numa comunidade muito carente, e eu já venho lutando contra essa CELPA. Ninguém se sabe qual é o nome, CELPA, Grupo Concessionária. Ninguém se sabe aqui. Eu venho lutando desde quando eu era liderança comunitária. Quando eu assumi aquela casa de lei na Câmara dos Vereadores, a primeira sessão especial foi pedida por mim. Mas eu quero dizer aqui aos nossos caros colegas deputados e vereadores, deputados federais e senador, não adianta dizer eu. Não adianta que nós vamos ter vitória. Cabe-se todos os deputados, todos os vereadores, todos os senadores e o governador e o prefeito.
Se nós continuarmos a dizer assim, eu coloquei isso, eu coloquei aquilo, não vamos ter sucesso. Temos que ir para Brasília em bancada. Tem que ir todos os deputados. Quem é de acordo? É você, deputado? Beleza. Quem não for de acordo, se coloca nas redes sociais. Quem não é de acordo, vamos colocar nas redes sociais. Quero aqui pegar a fala do deputado Valério e do meu amigo querido que eu não conhecia, nosso amigo Vavá. Como é que um cidadão, trabalhador, ganha um salário mínimo, se paga R$800? Como é que ele vai viver? Vai sobrar R$1.000? Vai sobrar R$100? Como é que a CELPA envia uma multa de 16 mil? Explica, CELPA. Se o caboclo ganha um salário mínimo, vai pagar R$800, ainda vai pagar 16 mil de multa. Está errado. Nós somos produtores de energia. Toda vez é essa conversinha da CELPA. Nunca vi uma manifestação dessa que o Estado do Pará está fazendo. Sou representante do movimento Fora CELPA. Começou lá pela Santarém. Hoje são 70 municípios que não aguentam mais. Dia 7 de fevereiro estou convocando todo mundo para a Rede CELPA lá, na Augusto Montenegro. Nós não vamos parar, não. Nós não vamos parar. Sabe por quê? Nós não aguentamos mais. Eu tenho uma moradora que comprou isso aqui, ó. Comprou isso aqui para se viver. Hoje ela só vive, sabe de quê? Só chega na casa dela para assistir televisão e jornal. Sabe o que ela fez? Ela botou todos os quartos dela, a sala, colocou no pátio, está usando isso aqui, ó. Por 2 horas, ela recarrega. Energia solar. Será que o Estado do Pará tem que usar tudo isso? Será? A nossa energia está vindo R$400, R$500. Ninguém aguenta mais. Visito as comunidades, senhoras chorando. Lulu, eu preciso comprar o que comer e não tenho. Eu preciso comprar a comida para os meus filhos. Sabe o que ela faz? Para honrar o seu compromisso, ela vai lá na CELPA e paga a sua fatura. Essa merda de taxa de baixa renda, isso não existe. As pessoas estão morrendo de fome, mas estão honrando com o seu compromisso. Baixa renda, a pessoa vai pagar uma baixa renda de R$400. É brincadeira. Eu quero dizer uma coisa aqui. Vai acontecer uma grande revolução nesse estado do Pará. Vai acontecer uma grande revolução do estado do Pará. A CELPA quer dizer, a CELPA está dizendo que ela é maior do que o estado do Pará. Eu vou dizer uma coisa para vocês, CELPA. Vocês não são maior do que o estado do Pará e nunca vão ser, porque a população vai para a rua agora. Próximo orador, senhor Mauro Tavares, diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o deputado Júlio Ferraz, em nome dele, estender a saudação a todos presentes. Eu queria chamar a atenção de vocês que é uma luta contra um poder econômico. Eu vou trazer alguns números para vocês entenderem do poder econômico das centrais elétricas do Pará e do setor elétrico nacional, para vocês entenderem que essa estrutura tarifária, ela não está aí à toa, porque existe um poder econômico em cima da ANEEL. Não adianta o diretor da empresa vir aqui jogar a culpa na costa da ANEEL, porque eles estão lá fazendo lobby para que mantenha esta estrutura tarifária. Vejam, a receita da CELPA, e olha, ainda digo mais, hein? Os números não fecham. A receita da CELPA, ano passado, foi de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Para a CELPA, segundo o slide da empresa, fica 22%. 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600 para a CELPA Equatorial. Como que uma empresa que fica com apenas 1 bilhão e 600 tem uma perda de 27%, que parte dela ela assume essa perda, e tem um lucro
de 614 milhões. Veja, 614 milhões de reais. Esse foi o lucro da CELPA ano passado. A CELPA lucrou nos 4 últimos anos 1 bilhão e 800 mil reais. Foi o lucro da CELPA nos 4 últimos anos. Com apenas 22% do que fica para ela. Esse número não fecha. Alguém falou do Inmetro, não foi? O Inmetro está dentro da CELPA. Ganham ticket de alimentação também, os funcionários do Inmetro. O ICMS do Pará é o maior do Brasil. A média do ICMS nacional é 17%. No Pará, com cálculo por dentro, vai a 33%. Essa casa tem responsabilidade sobre o ICMS. Ela tem poder de alterar essa realidade. Pessoal, estou falando dos empregados. Eu sou empregado da CELPA há 33 anos. A CELPA só tem 1.360 empregados. Vocês não vão ver empregado da CELPA prestando mais os serviços da CELPA. Os empregados da CELPA hoje trabalham nas atividades meio. São 7.400 empregados de terceirizadas. São eles que atendem nas lojas, são eles que visitam a casa de vocês. São eles, os terceirizados. São eles que cometem as várias abusividades que nós preparamos um material para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público Estadual, relatando os 9 abusos da CELPA contra o consumidor. Alguns já foi colocado, inclusive, aqui, de assinatura de termo de confissão de dívida dentro da casa do consumidor. Muitas vezes, a maioria do nosso consumidor nem sabe o que é isso. Nós mandamos para o Ministério Público, até agora não vimos nenhum movimento. Queria deixar, inclusive, para alguns deputados. A tarifa da CELPA, desde que ela foi privatizada, com a promessa do governador da época que ia baixar, nos últimos 20 anos, que faz 20 anos da privatização, 600% de aumento. 250% foi a inflação do período. A da CELPA foi 600, mais do que o dobro. Só esse ano, 11,75. Eu queria contradizer aqui a fala do diretor da CELPA. Ela não é a 9ª colocada. Ela, nesse exato momento, é só acessar o site da ANEEL. Ela é a 1ª colocada. E olha, a 2ª colocada, vocês sabem quem é? A SEMAR, que é do Grupo Equatorial. No Maranhão, é a 2ª colocada. A CELPA, ela ficava entre a 16ª e a 26ª colocada, das 63, hein? São 63 empresas. Hoje, ela fica entre a 1ª e a 10ª colocação, porque o aumento tarifário, cada mês tem um grupo de concessionária que recebe. Então, ela fica, como o dela foi agora, em agosto, ela pegou a cabeça da lista, 1ª colocada em tarifa. Em satisfação do consumidor, para me encerrar, a ANEEL, ela faz uma pesquisa junto aos consumidores. É o índice IASC de satisfação. É um conceito em relação à qualidade do serviço, o valor do serviço e a satisfação do cliente. Vocês sabem qual é o conceito da CELPA? Ruim, caro e baixo. Qualidade, ruim. Preço, caro. Satisfação, baixa. Essa é nota 4,8. É uma nota vermelha, porque vai de 0 a 10. 4,8. Entendeu? Ela é a posição dela entre as 63. Ela é a 54. Ela é quase uma das piores em qualidade, preço e satisfação do cliente. Ela é a 54 numa escala de 63 empresas. Eu proponho, deputado, porque esse número não bate, que essa casa discuta, sim, uma comissão interna
uma CPI na medição da CELPA. Os medidores da CELPA. Porque não justifica esse lucro com uma empresa que fica com 22% só da receita dela. Não justifica, tem alguma coisa errada. E uma CPI, nesses termos, TOI, termos de ocorrência de irregularidade, as prestadoras são obrigadas a atingir metas. Cada eletricista tem que trazer para dentro de volta 8 TOIs assinados pelo consumidor. E nós temos informação que muitos forjam TOI para cumprir as metas. E o consumidor acaba que assina o TOI. Já começa a se complicar num processo judicial. Então, são muitas denúncias, nós fizemos ao Ministério Público, eles não estão presentes, mas talvez vocês entendam porque todos eles não vieram. O Ministério Público, poder econômico é muito grande. Ok? Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Próximo orador é uma oradora, a vereadora Priscila Veloso, de Marabá. Só para registrar, a vereadora Priscila Veloso, ela é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor do município de Marabá. Com a palavra, vereadora. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do deputado Júnior Ferrari e parabenizá-lo pela audiência, dizer que o Pará precisa realmente de audiências como essa, para que a gente possa tanto demonstrar a nossa indignação, como nós possamos estar na casa do povo fazendo as nossas reivindicações. Gostaria de cumprimentar os movimentos sociais, em nome do Alex Solino, que é do movimento de todos contra a CELPA de Marabá, que está aqui junto com a gente, tendo a nossa representatividade também da região sul e sudeste. Cumprimentar a todos os movimentos e parabenizar, porque tudo isso está acontecendo hoje por causa de vocês, que se indignaram, se organizaram e estão aí dispostos a abrir a boca realmente e lutar por um direito que é nosso e lutar por prestação de serviço. E chega do que está acontecendo no estado do Pará. Parabéns para todo o movimento social, parabéns para o povo de Marabá e para o povo do Pará, que se movimentou e está, sim, contra os abusos da CELPA e contra os abusos que estão acontecendo no nosso estado. A deputada falou muito bem, nós já estamos cansados do que está acontecendo no nosso estado. Chega! A energia é um serviço essencial. E aí eu venho hoje aqui, deputados, dar voz às pessoas que mais precisam. Às mães de família que estão desempregados, aos pais de famílias que estão desempregados e que hoje são obrigados a pagar uma energia de 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000 reais. Isso é injusto, isso é desumano para o povo do Pará. E aí, nós de Marabá, Câmara Municipal de Marabá, e eu aqui como vereadora nesse ato representando os 21 vereadores, saí da minha cidade hoje de madrugada para fazer voz e juntar a esse movimento e dizer que nós precisamos, vereadores, também nos movimentar. Somos muitos e precisamos dar voz a este movimento e nos juntar à causa da população, porque nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais. E aí, como preposição, e não quero falar muito, porque se fosse para falar, falaríamos, mas como preposição, eu gostaria, deputado Júnior Ferrari, o senhor com a missão dada pelo povo do Pará, que o senhor como deputado federal
assim que assumir, marcasse com urgência e emergência uma reunião com a bancada federal, juntamente com vereadores e deputados estaduais e com a ANEEL, para que a gente pudesse discutir essa questão e juntar força. Estamos juntos nessa e tenho certeza que o povo do Pará vai vencer mais uma vez. Muito obrigada. Próximo orador, vereador Igor Andrade, de Belém. Vereador Fernando Carneiro, passa logo. Vereador Fernando Carneiro, da Câmara Municipal de Belém. Acabando. Tem 2 pessoas inscritas mais. Mais 2. Mais 2. Bom dia a todos e todas. Como o tempo é pouco, eu vou, na figura do deputado Júnior Ferrari, saudar todos os integrantes da mesa, parabenizar a CELPA Equatorial por estar presente e lamentar as ausências do Ministério Público Estadual, que deveria estar aqui. Muito já foi dito e eu acho que a gente tem que partir para uma constatação. A população do estado do Pará está mandando um recado para a CELPA, para o governo do estado, para os deputados e para os vereadores. O recado é: não dá mais. Não dá mais para continuar do jeito que está. Alguma coisa precisa ser feita. Não dá mais. Parece que a CELPA vem aqui fazer um favor para nós ao fornecer energia elétrica para nós. Não é bem assim. Já foi dito aqui pelos sindicatos urbanitários. No ano passado, números da própria CELPA, 614 milhões de reais de lucro líquido. Isso dá 1.600.000 reais por dia de lucro. Da onde vem esse lucro? Quem está pagando esse lucro? É a população do estado ao pagar a conta de luz. É assim que a CELPA está oferindo 1.600.000 reais de lucro por dia em nosso estado. Nós temos que dividir as responsabilidades. É verdade que existe uma responsabilidade do governo federal, da ANEEL, e os deputados federais aqui eleitos têm um papel diante disso. Nós precisamos rever a composição tarifária da energia no Brasil. Precisamos investir em energia limpa, de fato, porque hidrelétrica não constitui energia limpa. Basta ver os impactos que tem em Tucuruí, que é bom que se diga. Ao redor de Tucuruí tem gente sem energia elétrica, vocês sabem disso? Quem é de Tucuruí sabe disso. Das ilhas não tem energia. Tem uma usina que é uma das maiores do Brasil, mas não tem energia para a população das ilhas de Tucuruí. Belo Monte, o impacto que causou. A história é o seguinte: os fatos são: a CELPA está arrecadando bilhões de reais. O Pará tem 2 usinas enormes, Tucuruí e Belo Monte, e paga uma das contas mais caras do Brasil. Isso é fato, isso não é opinião. Não dá mais para conviver com o nosso estado fornecendo energia para as empresas de São Paulo e de Rio de Janeiro e a nossa população tendo que pagar uma das contas mais caras do Brasil, a depender da época do ano, porque os reajustes são diferenciados. Mas é mais grave, porque esta Casa de Leis, deputado, e o governador do estado tem que dizer, no dia da posse, o que vão fazer com as isenções fiscais do ICMS da conta de luz, que são fornecidos para as grandes mineradoras, que vêm aqui, porque 85% do que a CELPA ofere é de consumidores de residência, somos nós que pagamos. Mas a hidromineradora que está aqui do lado, que teve uma CPI nessa casa, deixa de pagar, só de ICMS da conta de luz, 500 milhões de reais por ano de isenção do ICMS para uma empresa que está poluindo nossos rios e envenenando a nossa população. Mas o seu João e a dona Maria, que estão desempregados, têm que pagar. Por que a empresa não paga e o desempregado tem que pagar ICMS? Tem que haver uma inversão. As empresas têm que usar energia que paguem o ICMS e que a gente estabeleça uma isenção de ICMS para aquelas pessoas que estão desempregadas em nosso estado, mais de 500 mil pessoas, chefes de família, homens e mulheres, que como a dona Nazaré, que eu falei num dos debates que a gente teve na televisão,
mora lá perto do Caraparu, na Augusto Correia, aqui no Guamá, e pagava R$500 de uma conta de luz, que não tinha nem geladeira em casa. Então veja bem, é uma situação insustentável. Nós estamos dando um alerta, a população está dando um alerta para a CELPA. Ela não pode fazer de conta que não é com ela sim, porque ela também tem responsabilidade sobre isso. É com o governo do estado, sim, é com essa Assembleia Legislativa, sim, é com as câmaras de vereadores, sim, e nós já montamos uma comissão especial na Câmara de Belém, da qual eu faço parte, para averiguar isso. É com o Ministério Público, sim, tem que chutar todo mundo. Eu não vi ninguém aqui subir para elogiar a tarifa alta. Todo mundo é contra. Como é que a gente não consegue derrubar se todo mundo é a favor de reduzir essa tarifa? Alguma coisa não está sendo dita aqui. Portanto, meus queridos, eu acho, para concluir, deputado, que esta casa, ao assumir, o governador do estado virá a esta casa para fazer a leitura da mensagem, que a gente assuma como compromisso a redução do ICMS, a isenção de ICMS para quem está desempregado, e mais importante, que qualquer comissão de estudo que seja feita, qualquer comissão de estudo, como já foi dito aqui pelo sindicato, o outro número, 600%, desde que a CELPA foi privatizada, foi o reajuste da tarifa, 600%, a inflação 250%, isso é um absurdo. Então qualquer solução tem que envolver, eu termino dizendo isso, essa casa legislativa, vamos ouvir as câmaras de vereadores, vamos convocar o Ministério Público, vamos convocar o governo do estado, os nossos deputados federais e senadores, mas temos que ouvir o principal interessado nisso, que é o povo. Não se forma comissão nenhuma sem ter a representação popular nessas comissões, porque é quem paga a conta de luz. Então nós vamos fazer, e é compromisso da nossa comissão na Câmara dos Vereadores em Belém, nós vamos fazer sessão especial, nós vamos fazer oitiva, queremos o estudo que essa casa, o deputado Faleiro falou aqui, né, que o estudo que foi feito, para que a gente possa pensar em soluções concretas. Mas a primeira que tem que sair dessa audiência hoje é dizer o seguinte: não pode mais cortar energia no final de semana e não pode mais obrigar o usuário lá na ponta da casa dele, muitas vezes inadvertidamente, a assinar confissão de dívida, porque o cara chega e diz assim: você tem uma dívida de R$16 mil. Eu já vi conta de R$16 mil. Parcela aqui, tu vai pagar 1.016 vezes e o cara assina, e depois ele não pode recorrer, porque ele já assumiu. Isso não é função do fiscal da CELPA, que está lá na ponta da casa, servir de advogado para dizer que tem que pagar uma confissão de dívida que ele nem sabe do que é, e muitas vezes extrapola o período de 3 anos, que é o período constitucional e legal para se cobrar multa. A CELPA está cobrando multa de 10 anos, não pode. O máximo que se pode cobrar é por 3 anos. Então, me perdoe, mas eu acho que a gente tem que sair daqui com questões concretas. Porque senão, meus queridos, não vai mais ter gato não. Vai ter um monte de tigre aí, porque a população não pode ficar sem energia. A energia é elemento de indução do crescimento. Mas está servindo para as pessoas fecharem o seu negócio de açaí, sua costureira, porque não consegue pagar a conta de luz. Quantas pessoas aqui não deixaram de fazer o seu negócio porque não consegue pagar a conta de luz? A CELPA tem que ser a serviço do povo do Pará. Não pode estar acima do povo do Pará. Obrigado. Próximo orador, o vereador Anderson Pinto, de Santarém. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar e agradecer e parabenizar o deputado Júnior Ferrari, em seu nome à Assembleia Legislativa, por trazer esse assunto que é o assunto da vez. E, deputado Júnior, eu queria começar diferente, fazendo um pedido, que nós só vamos encerrar esse movimento, e eu acho que essa é a vontade popular, quando a gente galgar êxito nele. Eu acho que o principal motivo deste movimento é só se encerrar quando de fato a tarifa for reduzida, quando de fato se obter justiça com o povo do Pará em relação à energia. Eu gostaria de usar aqui o tempo que foi dado à CELPA, mas eu sei que por conta da regra não é possível. Assim como não é possível também trazer mais pessoas da nossa região, porque se as pessoas quisessem da nossa região estarem aqui, teriam que vir de carro de manhã para chegar no outro dia, enfrentando o inverno amazônico, o início do inverno amazônico, ou pagar uma passagem aérea na média de R$ 1.500 a R$ 2.000 aqui. Portanto, é difícil vir para cá para discutir um assunto como esse. Mas junto com o prefeito Nélio
vereador Antônio Rocha, a vereadora Maria José, nós estamos aqui representando o povo do oeste do Pará que se faz presente. Eu quero tentar falar diferente do que já foi dito, até porque são 3 eixos, inclusive nós apresentamos os 3 eixos deste movimento. O primeiro é em relação ao serviço prestado pela CELPA e colocar a CELPA no eixo. Não perguntar aqui, deputado Hilton Aguiar, o que a CELPA pode fazer por nós, não. É o que nós queremos que a CELPA faça pelo povo do Pará. Nós que temos que ditar as regras. O segundo é a redução da tarifa, que essa nós não podemos abrir mão. O Estado do Pará, historicamente, vem perdendo por conta da geração e produção de energia, e vou dizer o porquê. E o terceiro é garantir energia de qualidade. Senhores, pasmem. 2014, pelo advento da Copa do Mundo, nós tiramos uma perna aqui de Tucuruí para ir para o estado do Amazonas para atender a Copa do Mundo. Até hoje, os nossos irmãos da Calha Norte estão sem energia segura. Nós perdemos uma fábrica de cimento em Santarém para explorar a mina de Monte Alegre para o estado do Amazonas, porque nós não temos energia suficiente. E o estado do Amazonas vai construir a fábrica de cimento com energia de onde? Do Pará. O interessante é que na hora de fazer a conta da energia para estabelecer a tarifa, nós somos considerados uma menor população, porque o custo é muito alto e por isso que fica alto. Mas aqui foi dito hoje, senhores, que o sistema é interligado. Se o sistema é interligado e nós não mandamos na nossa energia, por que não se paga uma tarifa única no país todo? É assim que tem que ser. Porque para servir o país, o sistema é interligado. E para servir o Pará, não tem ligação de sistema nenhum. Como é que pode um empresário, uma pessoa de classe média para alta no estado de São Paulo, pagar uma energia de aproximadamente R$200 comparado com o mesmo quantitativo aqui no Pará, que se paga R$600 a R$800? Quando as pessoas vêm de São Paulo para cá, não conseguem entender. E eu entendo, porque o nosso estado, senhores, por culpa nossa muitas vezes, de todos nós, agentes políticos e a própria população que outrora não se envolveu e agora se envolve, nós somos todo o tempo explorados. Somos todo o tempo explorados. E aí eu quero, aproveitando o minuto que eu tenho, senhores, dizer que não é mais possível pagar essa tarifa. Toda essa reclamação e a intolerância de ouvir a CELPA é porque nós não aguentamos mais. Não adianta ouvir a CELPA. Não adianta ouvir a CELPA. O que nós temos que fazer é trabalhar para reduzir a tarifa, e eu quero lançar um desafio ao povo do Pará. Se a gente não conseguir êxito no início do governo que se aproxima, vamos parar de pagar a energia e fazer uma forma coletiva de protestar, não pagando a energia elétrica. Porque aqui se diz, a CELPA disse, deputado Júnior Ferrari, que não pode fazer nada porque não é ela que estabelece a tarifa. E por que não abre mão dos mais de 600 milhões de reais de lucro de parte dele para reduzir a tarifa dentro da sua parte dos R$22,40 a cada R$100? Assim como o Estado tem que abrir mão de parte do ICMS e o governo federal da mesma forma. Meus amigos, eu quero finalizar dizendo o seguinte a todos vocês: essa luta não é fácil, e mais importante do que tudo que está se falando aqui é o que cada um de nós, políticos desse estado, junto com o movimento, vamos poder fazer para resolver essas questões. Eu saio daqui com uma certeza, que esse movimento começou no seio da sociedade, que ganhou os agentes políticos, e ao invés, deputados, vereadores, prefeitos, governador, senadores, ao invés de cada um querer fazer o seu quinhão, a sua parte, vamos se unir. Porque se a gente juntar, ao invés de um sozinho ir, se juntar, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e governador do estado, nós vamos vencer esta guerra. Parou do Pará ser usado por quem quer que seja. Nós temos autonomia, nós temos que usar essa autonomia em favor de todos nós. E nós só vamos sossegar, para finalizar, quando reduzir a tarifa e a CELPA criar vergonha na cara e respeitar o povo do Pará. Muito obrigado. Só para informação, faltam 2 pessoas
para falar, mas antes de chamar essas duas pessoas, Adenício, eu recebi um bilhete aqui, que veio aí do plenário, da senhora Elane Vale. Ela se encontra? Elane Vale. Você, por favor, antes de chamar os dois que faltam para encerrar, vamos ouvir essa moradora que faz parte do movimento que ela pediu aqui, também para usar da palavra. Então vamos aguardar. Com a palavra a senhora Elane Vale. Bom dia a todos. Saúdo em nome da mesa, deputado Júnior Ferrari. As minhas colegas assistentes sociais, sou assistente social, deputado. Sou usuária, sou mãe e sou lutadora. Eu acredito que nós podemos fazer a diferença. Chegou um momento que o povo, ele se cansou, realmente. E agora, a oportunidade está nas nossas mãos. Eu saúdo a militância que está com a gente, JPRB, de Ananindeua, se fez presente, entendeu? Como assistente social, deputado, eu já percorri várias residências aqui no nosso município de Ananindeua, de Belém, e eu digo para vocês o seguinte, que existe uma realidade gritante. Eu falo agora não como uma militante, não como um profissional, eu falo como uma usuária de um serviço precário, de um serviço que está defasado. E o que nós estamos fazendo enquanto agentes desse direito? O poder está na nossa mão. Nós podemos fazer a diferença. Hoje se abriu um novo leque na história, da história desse Estado. Porque saiu o debate do social, passou para um debate coletivo, um debate participativo, um debate onde todos nós podemos fazer a diferença. Mas só vamos poder fazer a diferença se nós nos levantarmos do nosso lugar e querermos mudar esse papel, porque nós não aguentamos mais. Nós estamos cansados, são coisas abusivas. Então nós precisamos transformar e mudar o papel da sociedade no qual nós estamos inseridos. Eu quero convocar a população, todos nós juntos na mesma causa, porque nós podemos. Nós somos a força. Quando nós unirmos enquanto povo, enquanto população, nós podemos fazer a diferença. Chega, já estamos cansados, nós queremos uma nova realidade. Então, nós estamos aqui para fazer jus a esse movimento, que saia das redes sociais, que saia ali do WhatsApp, mas que cresça, que seja um movimento evolutivo. Enquanto profissional do serviço social, o nosso embate maior é esse. Nós precisamos de igualdade de direitos. E onde estão nossos direitos? Nós temos que ir atrás. Muito obrigada. Próximo orador, empresário Osvídio Gaspareto, da Associação Comercial do Pará. Bom dia. Em primeiro lugar, em nome do deputado, futuro deputado federal, Júnior Ferrari, agradeço a oportunidade, a quem também elogio de ter nos convidado a esta reunião, em nome do qual saúdo a todos os membros da mesa e demais autoridades presentes. Eu faço parte da Associação Comercial do Pará. Somos consumidores igual a todos os que estão presentes. Representamos empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes e microempresas que sofrem também com os problemas de cobranças muito elevadas. Muito do que eu falaria aqui já foi falado e eu não quero me tornar repetitivo, mas é muito importante aproveitar este momento em que nos foi dado a oportunidade de dialogar. Nós estamos numa democracia
E nada mais democrático de que todos os lados, para se chegar a um bem comum, estão presentes. Infelizmente, alguns órgãos não puderam participar, mas o fundamental está aqui. Não adianta a gente falar daquilo que nós, no momento, não podemos fazer. Eu tenho convicção de que o que está nos atormentando é o custo final da energia que nós estamos pagando hoje. Independente daquilo que seja tarifa, daquilo que seja transmissão ou daquilo que seja a lucratividade da CELPA, existe um valor muito grande, o qual tenho convicção de que este deverá ser o nosso primeiro passo. Qual é? Reduzirmos a carga tributária. A carga tributária hoje é uma das coisas que mais pesam no momento em que nós vamos fazer o pagamento final da nossa energia elétrica. E a carga tributária estadual depende de nós, população desta casa, dos deputados desta casa. Então, é em nome de todos nós que faço um apelo para que este assunto seja de fato trazido, discutido, debatido e votado. Por quê? Porque no momento em que nós tivermos uma redução de tarifas, independente de se isto é uma tarifa estadual, no momento que nós tivermos uma redução tributária, nós teremos uma redução no nosso pagamento final. As tarifas de energia, elas dependem do governo federal, dos deputados federais e dos senadores para se alterar a lei. O ICMS depende de nós, desta casa, para que a gente possa reduzir. Como exemplo, eu dou Estados Unidos no setor de combustíveis da onde eu venho. Quando o petróleo está alto, o governo americano baixa as tarifas para que o custo final dos combustíveis possa ser arcado pela população. E ao contrário, quando o preço do petróleo está muito baixo, o governo eleva as tarifas para que possa ter uma equalização e prestar o serviço. Eu quero, neste momento, agradecer, pedir para os deputados, agradecer a presença dos vereadores, que são aqueles que trazem esses assuntos, aos deputados federais e aos senadores que, com certeza, no próximo mandato, tomarão uma conta mais próxima deste assunto. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu sofro igual todos nós aqui sofremos com o pagamento da energia elétrica, tanto na minha empresa quanto na minha casa. Mas eu quero ressaltar uma coisa. É muito importante este diálogo. E apesar de todas as críticas, nós temos que enaltecer a CELPA. Ela vem aqui presente, dá a cara para ouvir todas as nossas reclamações. Muito obrigado. Próximo orador, Coronel Maroja, do Movimento Popular Todos contra a CELPA. Excelentíssimo senhor deputado Júnior Ferrari, em seu nome gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, a todos os funcionários da casa e a população em geral. Eu gostaria de sua permissão para quebrar um minutinho do seu protocolo, presidente. A dona Edna e o professor Alessandro que estão ali montaram esse movimento junto comigo. Eu gostaria que eles fizessem parte aqui do meu lado, se fosse possível. Obrigado. É rápido, professor. Eu ouvi o doutor Mauro, representando a CELPA, doutor Mauro, e vi muitas pessoas falarem aqui, ele nem sequer está me olhando, mas de qualquer forma eu vou me referir a ele e a CELPA. E todas as pessoas que falaram aqui, eu não vi sequer uma anotação. E isso eu prestei bastante atenção nisso. Porque foram coisas bastante relevantes que foram colocadas. Mas uma em especial ele deveria ter prestado atenção, presidente. Revoltas
populacionais contra a CELPA estão acontecendo em todos os municípios do estado do Pará. Em todos. Aí se fala é caro a energia, realmente. O cobre sai dali do projeto Salobo. O alumínio, bem daqui de Barcarena, o Brasil do Norte. Ah, mas e o ferro, o aço? Sai bem dali de Carajás. Ah, mas e a energia? É dali de Tucuruí. É tudo daqui do estado do Pará. E o que sobra para o paraense? A energia mais cara do Brasil. E aqui, olha, não, porque a gente não aumenta, é tudo, é anel, é anel, é anel. Eu lhe faço uma pergunta, representante da CELPA, doutor Mauro. Me diga, por favor, aonde é a anel no estado do Pará? Sim? Mas eu quero ouvir. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela fica em Brasília. Agora, a resposta ao senhor é o seguinte: este foi o modelo aprovado pelos deputados federais em 1995. Então, para mudar, nós temos aqui parlamentares que foram eleitos agora e vão assumir no dia em fevereiro, e aí eles têm a oportunidade de levar essa discussão para mudar todo o modelo tarifário do Brasil. Presidente, eu gostaria que acrescentasse esse tempo, porque em cima disso eu quero colocar a seguinte questão a todos. Não existe anel no estado do Pará, nem em Belém, nem em lugar nenhum. Estão correndo solto e de braçada. Ninguém fiscaliza a CELPA no estado do Pará desde janeiro de 2017. Acabou-se o convênio com a Arcon, entre ANEEL e Arcon, janeiro de 2017. A partir daí, rema de braçada. E essa aqui, presidente, eu vou deixar uma cópia para o senhor, é a minha conta pessoal. Professor Mauro, doutor Mauro da CELPA, o senhor paga energia elétrica? Eu queria que acrescentasse o tempo da fala do doutor Mauro, o senhor paga energia elétrica? Dúvida, como todos os consumidores do Pará. O mesmo preço que a gente paga? O mesmo preço, porque a tarifa... O senhor não tem vergonha de pagar este roubo que estão cobrando do povo paraense? Amigo, tem que mudar o modelo do setor elétrico. Olha, aqui acendeu, pelo menos isso, deveria ter aceso. Aqui foi colocado um monte de desculpas justificativas, etc., da Rede CELPA. Lindo. Eu gostaria que a CELPA abrisse um pouquinho sua cabeça e observasse a indignação e a revolta de todo o povo paraense. Isso daqui é a representação de todo o povo paraense aqui. Acendo essa luz, porque você não estão mais podendo entrar em vários bairros, vários municípios. E não é vocês estão lá no gabinete, é o povo que vocês contratam, terceirizam e botam para trabalhar. Presidente, dezembro de 2017, a minha conta, 283 foi o histórico de consumo. Janeiro, 230. Fevereiro, 457. Março, 748 e assim vai. Novembro deste ano, 1.151. Cortei ar-condicionado, cortei chuveiro elétrico, cortei tudo. E não dá mais para cortar. Filho, eu não vou poder cortar. A gente não tem mais de onde cortar. Tudo é nosso, gente. É do Pará. Tudo, a gente manda energia para o Nordeste todo, manda para o Centro-Oeste todo. E agora, onde é que a gente fica? A quem recorrer? A quem recorrer? CELPA, vergonha do estado do Pará. Deveria vir aqui exclusivamente para dizer: vocês têm razão, nós exageramos a dose. Nós exageramos a dose, povo paraense. E estamos aqui para mostrar algumas soluções. Mas não, a soberba, a arrogância desse povo é maior do que a nossa indignação. Nem sequer trouxeram para a gente, dona Edna, está comigo desde o início, professor Alessandro, uma proposta. Olha, a gente pode baixar aqui se a gente conseguir isso. A soberba e a arrogância estão maiores do que a indignação do povo paraense, presidente. Nós não suportamos mais. É aumento em cima de aumento. Pular de 283 para 1.151, nem eu.
e nem ninguém. E troca tudo por LED, troca tudo por tudo, mas e não adianta cortar o que mais, filho? Mas é exatamente o que está acontecendo. É exatamente isso. Obrigado a todos. Hashtag todos contra a CELPA. Obrigado. Teremos agora a oradora Milena Machado, coordenadora do PROCON Municipal de Rondon do Pará. Muito bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o meu deputado federal eleito, Júnior Ferrari, e parabenizá-lo pela iniciativa. Em seu nome, cumprimentar todos da mesa e cumprimentar a todos que se fazem presente aqui hoje. Quero iniciar pedindo gentilmente ao senhor Mauro que nos olhasse de frente, recebesse as nossas demandas de forma cordial, porque não é possível o senhor ser indiferente a tantas pessoas com indignação estampada em seu rosto aqui hoje. Quero também dizer ao deputado eleito Fábio Freitas que independente de política e de partido, nós queremos fazer parte do seu movimento, bem como do movimento dos militantes aí, os colegas do movimento Fora Pará, certo? Quero dizer aqui, como coordenadora do PROCON municipal da minha cidade, que, a priori, o nosso objetivo é conseguir resolução de mérito para as nossas demandas junto à CELPA. E que, se isso não acontecer, eu acredito que, de fato, a CELPA será expulsa do nosso estado. Porque nós não podemos mais viver refém das arbitrariedades da CELPA. Quero aqui deixar a minha indignação quanto ao aumento da alíquota junto ao governo federal, junto ao governo do estado, tá? É necessário que nós saibamos, eu gostaria que os senhores, que os colegas militantes me ouvissem calmamente, para que os senhores possam saber que é necessário que nós saibamos o que reivindicar, onde e a quem, certo? Quero deixar aqui a minha indignação quanto à arbitrariedade dos serviços executados pelas equipes técnicas nas unidades consumidoras, certo? Recebo demandas diariamente no PROCON do meu município. E, por último, um fato não muito diferente de todos os outros anteriores, mas muito curioso: uma unidade consumidora com um histórico de consumo estável, num ciclo de 12 meses, que é o que aparece na última fatura, um consumo estável de um pouco mais de 200 kW. Somando todos os meses e dividindo por 12, dá uma média de 211 kW. E, curiosamente, esse mês de novembro, o consumo veio de 1.030 kW. Esse é o motivo da fatura de energia ser tão alto. Não é só a tarifa, é o consumo. Ora, se nós, consumidores, infelizmente, alguns consumidores fraudam o seu medidor na tentativa de pagar uma energia mais baixa, por que não os técnicos da CELPA, que são especialistas nesses serviços técnicos, não fraudariam o medidor para majorar o consumo? Então, esse também é um fato muito importante a ser abordado, que os outros colegas que falaram anteriormente falaram, mas não foram um tanto quanto a fundo nesse quesito, certo? Então, uma unidade consumidora é impossível com uma média de consumo estável e que em nada tenha mudado na rotina da família, tenha um aumento de 211 kW para 1.030 kW. E mais, no ato da colheita da leitura, no dia 12 de novembro, não foi entregue a fatura azul, o que não é
normal, porque todos os meses é entregue a fatura azul lá. Em alguns casos, na unidade consumidora não são, mas nessa em especial é. No dia 29, o consumidor não tinha recebido a fatura. Acessou o site, que hoje, para você poder ter acesso à sua fatura na íntegra, você precisa se cadastrar, anexar os seus documentos, RG, CPF, para que seja justamente, muito bem colocada a sua observação, porque a maioria da nossa população tem muito pouco esclarecimento sobre isso. Quando ele acessou a fatura, ele só pôde ver apenas o boleto com o valor total, não pôde ver a fatura na íntegra. Se dirigiu até a unidade, até a agência local, imediatamente solicitou expensão. Expensão essa que foi realizada no dia seguinte, no dia 30 de novembro, certo? Após ter sido feita a expensão, outro colaborador da CELPA chegou com a fatura azul, onde ele pôde ver o seu consumo de 1.030 kW. Impossível de acreditar e de aceitar. Após isso, eles fizeram a captura da foto leitura no medidor. Do dia 12 de novembro até o dia 29, a evolução de consumo já tinha sido 360 kW. Em 18 dias. Uma unidade consumidora que sempre teve uma média diária de 8 kW, num ciclo de 32 dias, que foi quando ocorreu o consumo de 1.030 kW, estava com uma média diária de 36 kW. Após a colheita da leitura, até o dia da expensão, a média era de 20 kW. Após a expensão, até o dia que ele foi comigo no PROCON, a média estava de 10 kW. Como pode uma oscilação assim? Então, eu quero que os senhores se lembrem disso. É necessário que nós saibamos o que reivindicar, certo? Não é só a CELPA, é a ANEEL, é o governo do estado, é o governo federal, certo? Então, quanto à prestação de serviço, eu quero aqui pedir à CELPA que tenham cuidado, orientem as suas equipes, que são obrigados a trabalhar com meta, porque senão eles são mandados embora. Eles precisam sustentar a sua família. Assim como o senhor Mauro, que através dos nossos pagamentos, nas nossas faturas de energia, nós ajudamos a sustentar a sua família, a colocar o feijão na sua mesa. Então, a impressão que o senhor nos dá é de indiferença. Receba os nossos anseios, se dispõe a buscar as devidas tratativas às nossas demandas, porque nós só estamos começando. Quero aqui agradecer a oportunidade de poder fazer uso da palavra dentre tantas as mulheres aqui, ser uma das 4. Agradeço. E poder representar o meu município, que está lá na ponta do iceberg. É tão pequenininho, mas nós vamos ter voz. Nós vamos participar desse movimento e nós vamos vencer. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Próximo orador, senhor Edmilson Novaes, do Movimento Unidos contra a CELPA. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer ao deputado Júnior Ferrari por garantir a nossa fala, porque eu acho aqui, viu, deputado, que a gente deveria começar todas as audiências públicas com inversão de pauta. Qual é a inversão? É que a população falasse e depois os deputados, porque muitas das vezes, quando os deputados falam, todos se retiram, a grande maioria se retiram. Já repararam? Tudo tem compromisso e a gente fica, na verdade, a ver navios, a gente não decide nada. Então isso é uma reivindicação para que a gente possa pensar, viu, deputado Vavá, a próxima vez que a gente pense em outras audiências públicas. Pessoal, tem algumas coisas assim que a gente precisa fazer de imediato, porque nós não vamos solucionar nada, mas nada de maneira nenhuma agora e nem no primeiro semestre, se a gente não se fizer de loucos. Quero garantir isso a vocês. Nosso movimento já vem há mais de 3 anos unidos contra a CELPA.
no bairro do Guamá, onde começou a instalação dos novos padrões. Fizemos muita briga lá para que não pudesse ocorrer as novas instalações. Deu polícia, deu cagada, deu tiro, mas enfrentamos com alguns, ressaltos para que a gente pudesse garantir muita coisa para a gente. Mas foi inevitável. A partir da hora que você pagava 100, cento e poucos reais, ou 80, quiçá, depois dos novos padrões, não tinha conta menos de 300 reais para a família que tinha um bico de luz, para um quarto de 4x4, que é uma violência contra a nossa sociedade. E o mais pasmo é ver, às vezes, a gente falar muita coisa aqui, e o representante da CELPA ficar sorrindo. Parece que não é com ele, mas não é com ele mesmo. E eu quero ressaltar para vocês que a grande maioria, e eu quero botar no bojo, de classe média alta, não sente o que a gente sente na pele. Porque o cara tem R$1.000 para pagar, R$2.000 para pagar, mas nós não temos, que ganhamos 1 ou 2 salários, para pagar uma conta de R$600. Tu vai e parcela a praga da conta, que tira o teu sono, que te dá uma crise de ansiedade, que te traz problema de saúde. Isso tudo está equacionado nas nossas famílias. Vocês não entendem o mal que isso faz para uma família. Isso é um fato recorrente, deputado, que a gente não pode perder de vista. E eu quero dizer para vocês, em 2009, a lei, foi uma lei aqui desta casa, tá? A lei 202, sancionada em 2010, pela então governadora Ana Júlia Carepa, que vocês já viram nas redes sociais dizer que 90% dos medidores estão irregulares. E eles são obrigatoriamente, tinham que passar pelo aparelhamento do Inmetro. Certo? Se não passasse, a empresa pagaria multa de R$5.000 diariamente. Não ocorre isso, porque não tem fiscalização. Não tem um canal. Sabe por que não tem quase reclamação da ANEEL? Porque nós temos canal de comunicação. Não temos escritório da ANEEL aqui. Como é que eles vão saber do nosso sofrimento? Se não temos para quem recorrer. Então é difícil. São coisas muito difíceis, pessoal. No que tange a esse respeito, nós precisamos nos mobilizar. Os nossos movimentos ainda não estão jogando concatenados. Estão pulverizados. Um puxa para o lado, puxa para o outro, se enfraquece o nosso movimento e eles ficam achando graça da gente depois. Tu faz uma manifestação e põe 20 pessoas na rua, isso é achacotar com a gente. A gente precisa se unir sem vaidade de quem é o pai da criança, sabe por quê? Porque todo mundo sofre na pele isso, que é pagar energia cara. Então a gente precisa ter consciência disso, pessoal. Eu quero dizer para vocês, o nosso movimento, que é de vocês, e que a gente precisa se integrar, eu estou disposto aqui para ir para qualquer reunião, dialogar com todo mundo, para que a gente fortaleça o nosso movimento. A nossa pauta vai ser em fevereiro, em janeiro, nós vamos lançar um manifesto, tá? Contra a energia. Em fevereiro, nós vamos fazer uma grande manifestação, para a gente parar a Belém, parar a CELPA, não deixar ela trabalhar. Fazer tática de guerrilha, pessoal. Se a gente não fizer isso, não nos unir, para dar um basta e dizer assim, olha, ninguém paga mais energia, porque contra a força não há resistência. Um batalhão de polícia, com 10, 50 homens, não vai se contrapor a uma população de 20, 30 mil pessoas, que eles não têm como fazer isso. Eles não vão cotar a tua energia por conta disso. Então a gente precisa fazer valer os nossos direitos. Certo? Nós temos que ir para a rua. E é essa a pauta da reivindicação. Nós vamos parar. Nós temos que ter consciência de parar o serviço da CELPA a partir de fevereiro. É essa a nossa reivindicação e a nossa colaboração, pessoal. Todos juntos, unidos contra a CELPA. Obrigado. O papel não é teu? Próximo orador. Denilson, só para registrar que vai ser o último orador da sessão. Conforme registro, Sua Excelência Deputado Júnior Ferrari, último orador desse evento, senhor Carlos Mesquita, pelo Movimento Unidos contra a CELPA.
Boa tarde, né? Como já falaram aqui tanto a respeito da CELPA, cobrando da CELPA, porque a CELPA está errada sim, mas mais errado estão os nossos políticos aqui, nossos parlamentares. Porque há 2 anos atrás, a gente fizemos sim um manifesto muito grande contra a CELPA, pedimos ajuda de todos os políticos, todos, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, e apenas alguns fizeram caso da nossa luta. Agora que as pessoas estão sentindo na pele o que a gente sentia há 2 anos atrás, estão chegando junto. Os deputados estaduais têm que entender que isso é uma luta do povo, isso não é uma questão política. E eles têm que ouvir a gente sim, não só em época de eleição, em época de período eleitoral. Tem que ouvir a gente sim o dia a dia. Porque tivemos sim, pedimos aqui para eles sim, para todos os deputados estaduais nos ouvirem. Essa casa aqui tem 41 deputados estaduais. Mas cadê eles aqui? Cadê eles para escutar a gente? Cadê eles para ouvir um pouco do povo que elegeu eles, que botaram eles aqui sentados nessa cadeira? Não fazem questão de estar aqui. Tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Belém, onde tem vários vereadores, mas só 2 vereadores nos acompanharam na luta, que um está ali, que é o Fernando Carneiro, e a outra vereadora eleita, deputada eleita Marinô, que saiu daqui. Então, pessoal, a gente tem que unir todos os movimentos sociais, todos os movimentos unidos contra a CELPA, sim, fazer uma grande mobilização, cobrar, principalmente dos políticos, porque a CELPA diz que a culpa não é dela, a culpa está no imposto. Então a gente fica brincando com a gente, fazendo a gente bola, vai para um lado, vai para o outro. Procuramos sim a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público Estadual. A doutora Joana Coutinho jogou a gente para a Defensoria. Chegamos na Defensoria, a Defensoria vai enrolando, sabe por quê? Quando a gente chega na Defensoria Pública atende sim, bem, mas é a CELPA, porque os clientes não. Os clientes, a gente como povo, passa a maior humilhação. Na Estação Cidadania lá do Guamá, a gente colocamos uma Defensoria Pública assim por conta da nossa luta dentro de Belém. Mas a Defensoria Pública tem uma cidadã lá chamada Dona Ideci, que ela é advogada aconselhadora. Ela está ali sim para ajudar a CELPA, não os clientes, não o povo. Então, pessoal, precisamos sim, os movimentos de Tucuruí, de Breu Branco, todos os movimentos precisam se unir e fazer uma grande frente, deixar os políticos fazer junto, tá? Vamos unir nossas forças, vamos para a rua, porque só assim a gente vamos conseguir. Deputado Vavá Martins, deputado federal eleito, eu peço encarecidamente que o senhor ocupe a Câmara Federal lá em Brasília e lute pelo povo, porque são poucos deputados federais aqui que ligam para o povo, só ligam para um povo em época de eleição. Então eu peço assim, em nome do Movimento Unidos contra a CELPA, se junte aos deputados que querem trabalhar e lute pelo seu estado, assim como o deputado Júnior Ferrari, assim como a deputada Marinô Brito, Fábio Freitas, que é deputado estadual. Bora sim escutar o povo, vamos escutar o povo. O governador eleito fez para a gente, disse que ia ouvir a gente a questão da CELPA. Vamos cobrar do governador eleito sim, porque ele tem obrigação. Não tem mais Jatene, não tem mais Almir Gabriel, agora é outro governador, então ele tem a obrigação de nos escutar e receber a comissão de todos os movimentos para dialogar, não só político. Os políticos têm sim a obrigação deles, mas também, eles têm que escutar a gente também. Se for formada uma comissão, os movimentos unidos contra a CELPA e outros movimentos têm que estar presentes nessa luta, tá? Muito obrigado e boa tarde. Senhoras e senhores, esperando a compreensão de todos, agora sim chamaremos o último orador. Depois dele, o deputado Júnior Ferrari fará o encerramento desta solenidade. Senhor Nil Nascimento, da FENERGIA, Federação dos Consumidores de Energia do Estado do Pará. Boa tarde a todos, parabéns da mesa, grato pela palavra. A pergunta é muito simples, senhor Bressan, é para o senhor. O senhor colocou um vídeo
falando a resposta do responsável pela ANEEL. Na primeira fala, ele foi muito bem dita. Cobramos o simbolismo. O que é o simbolismo? Será que esse simbolismo quer dizer que mensalmente nós vamos ter que ter nossas contas mais caras? Ou esse simbolismo é a conta que vocês colocam no nosso bolso de uma maneira errada? A segunda palavra, nós falamos de todas as maneiras de abusos, tarifas, mas nós temos um maior de todos, representante nosso, Código do Consumidor. O Código do Consumidor é bem claro, ele não pode ser abaixo da resolução 414 da ANEEL. É crime que estão cometendo contra o nosso Estado, contra o nosso povo. Somos consumidores de energia e pagamos mais caro por isso. Deputado Vavá, quero deixar para o senhor, para o Júnior Ferrari. Nós fornecemos energia para a maioria de todos os estados. Nós recebemos tão pouco por isso. Por que não cobramos a nossa água que está sendo utilizada em cima das nossas usinas? Essa é uma compensação que o nosso povo vai ter direito. Cobrar a água que eles estão utilizando para utilizar na sua usina e, acima de tudo, levar energia por todos esses estados. Fábio Freitas. Cadê o deputado Fábio? Representante deles. Bom, que todos ouçam. Aonde estavam os deputados estaduais quando o convênio da ANEEL saiu do estado do Pará junto da Arcom? Porque se vocês olharem, não é 2 anos, Maroja, são 3 anos que a nossa conta de energia está cada vez mais caras. A partir do momento que a ANEEL saiu do leito da Arcom, a rede Celpa está deitando e rolando, de uma maneira que ninguém sabe onde vai parar. E é esse movimento social presente, que estão aqui presentes, que está gritando por justiça. Nós precisamos de justiça, sim. Se eu tenho um Código do Consumidor que me protege, por que eu vou ter que criar mais leis? É muito simples. Se é 11, 33%, se paga 300%, joga 23% em cima. E joga os outros dos impostos em cima. Quanto que vai dar? R$360, não 600, não 700. Que eu vivo todo dia, meu cotidiano, a mesma coisa. Todo tempo a mesma coisa. E por que sai de 300 para 400, para 500, 700? Como? Essa conta não bate. A minha professora Terezinha, quando eu tinha meus 6 anos de idade, ela sempre diz, mais com mais é mais. Mas se eu consumo mais, eu vou ter que pagar mais. Mas se minha rotina é todo o tempo, por que subiu dessa maneira? Nós entregamos para o Procurador da República, o nosso amigo lá, Bruno Valente, medidas para o povo do Pará, falando sim do Código do Consumidor, que a Rede Celpa desrespeita. E simplesmente ficou como um acordo. Pasme. Eu não entendo que justiça é essa. Esse povo aqui não está aqui desde as 8 da manhã, gritando fora a Celpa, se está podendo perder as suas casas, cuidando da sua família. Agora admiro muito, senhores deputados, agora eu falo para todos, colocaram a rede remota em toda Belém, em toda a região metropolitana, e não fizeram uma audiência pública dizer como ia funcionar. E que a resolução da ANEEL diz que tem que ter transparência, como vai chegar a energia e o custo de tarifa para os nossos lares. Vocês respeitam? Você defendeu ele aqui. E aí como vocês vão respeitar a resolução 414? Se vocês mesmos não são transparentes. Todos nós pagamos energia assim e caro por isso. Tem pessoas que quando eu vou para a rua me chamam de louco. Mas eu, quando eu fui para a rua pela primeira vez, nós éramos 5. Depois viramos 35, depois viramos 100 mil e depois 200 mil. E conseguimos. E a partir de hoje, gente, bora parar de dizer que eu sou o pai da criança e vamos para a rua junto. Porque é dessa maneira que a gente vai mostrar para esses caras que estão roubando o nosso povo, que aqui no povo, aqui existe povo cabano. Aqui tem pai de família, que não é gateiro não. Eu estou cansado disso aí. Isso cabe a eles. Processo. Porque chamaram gente de gateiro. Quem deu o direito à Equatorial Celpa de multar nosso povo? Onde que está isso na lei? Porque se não tem um perito estadual nem federal lá para dizer que eu sou ladrão de energia, aonde está isso?
Quantos milhares de pessoas, ou milhões de paraenses que foram enganados e estão pagando multa de 2, 3 anos aí? Quem vai ressarcir para isso? Deputado Fábio, gostaria muito que o senhor fizesse uma comissão em relação das contas não registradas e fizesse essa CPI, sim, porque tem milhares de paraenses pagando conta altíssima com nem o apoio do perito estadual e nem o apoio do perito federal. Amigos nossos, Nick, Lulu, os outros vereadores, lideranças comunitárias, lideranças das igrejas, bora parar de mimimi e vamos para a rua e cobrar quem ganha direito. E nós vamos vencer. Muito obrigado, gente. Retorna a palavra ao seu excelência deputado Júnior Ferrari. Eu quero agradecer a todos. Eu sei que muitos vão perguntar o que vai ser depois dessa sessão. É lógico que o diálogo, as discussões são importantes para o mundo de hoje. E aqui está o deputado federal eleito Vavá Martins. Eu também tive o privilégio pelo povo, através de vocês, muitos de vocês, e também que não votaram em mim, vamos fazer nosso papel, o nosso dever constitucional na Câmara Federal. A gente tem muita humildade para entender que se não resolve uma questão tão importante assim, mas se não começar a fazer esse movimento em todos os cantos do Pará, estou vendo aqui meu amigo do Marajó, vereador Labinho ali, meu amigo Baledo, Magalhães Barato, Daúde Rondon e outros vereadores aqui que eu estou vendo aqui, rapidamente, Lulu de Belém. Então, meus amigos, eu sei que não é fácil, mas se a gente não se unir, falou muito bem aqui, não tem o pai da criança, é um assunto de todos. Não existe o pai da criança, é o assunto de todos. E é bom que esse assunto está sendo abordado agora, não tem eleição no meio, a eleição daqui a 4 anos, a nossa eleição é daqui a 4 anos, então não existe, está fazendo isso porque já está pensando no voto, porque tem muita gente que faz isso, mas não é o nosso caso aqui, nós estamos sentindo na pele. Meu pai é paraense, minha mãe já se foi também, meus irmãos, daqui nós moramos, uns moram no Chiminá, outro aqui em Belém, então nós sabemos da dificuldade, aqui também, junto com o Fábio Freitas aqui, deputados aqui presentes, também elegemos o Ângelo Ferrari, também, que é meu irmão, que é de Oriximiná do interior, que vai lutar por esta causa também. Vamos lutar na Câmara Federal, todos aqui, e tenho certeza que a CELPA, que está ao lado, o doutor Mauro e o doutor Bressan, sabe que precisa mudar isso, que realmente está muito caro essa energia, que não dá para aguentar. A gente sente isso quando chega a conta da energia na casa das pessoas, é um susto que a conta realmente está caríssima. Então, esse movimento de todos, não é de um deputado, é de todos, é nós que vamos fazer essa mudança, se Deus quiser. Então, eu queria fazer o encerramento aqui, agradecendo a presença de todos aqui presentes, e declaro encerrada essa sessão especial e convido a todos para que de pé cantemos o hino do nosso querido estado do Pará. Da paz